Quando ele fecha a porta, eu quebro completamente e começo a chorar, e foi dos momentos mais intensos, porque nós estávamos com tanto medo de ir para aquele país, estávamos com tanto receio, medo nessa noite do carro, nos nómadas, medo dos bacis, dos relatos todos, as pessoas a dizerem para nós não irmos, e aquilo que estávamos a receber era o extremo oposto, daquilo que nós estávamos a fugir. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Olá, bem-vindos ao Metamorfose Ambulante. Hoje temos a segunda parte do episódio com a nossa Patrícia, que nos vai continuar a falar sobre a sua incrível viagem no Irão, cheia de tensão dos mais variados tipos, desde suspeitas de polícias a aparecer na calada da noite, até encontros com membros do governo esse que está a ser alvo de bastantes criticismos internacionais e mundiais e nacionais. E fiquem por aí, vão curtir. Um pôr do sol lindo, uma paisagem incrível, o céu todo laranja, e eu pensar, porra, tanto medo de vir para aqui, agora estamos à procura de nómadas, aqui no meio, tipo, todos contentes. E então nós saímos da estrada principal, fomos-nos meter lá por aqueles caminitos, mais punha-se a olhar, tipo, eles a última vez estavam por aqui. Oh, nómada! Onde é que eles andam? Aquela não é, tem ali um acampamento, mas aqueles eu não conheço. Isto porque tu não podes simplesmente ir a um acampamento nómada qualquer, convém que tenhas alguma ligação. Ele tinha uma prima que tinha casado com um nómada e, portanto, já era bem-vindo, percebes? E já tinha levado lá alguns turistas, alguns só para durante o dia, para ir visitar e ir embora, e ele perguntou-nos, vocês estão na boa com dormir na tenda e não sei o quê, e nós, bora, anda. Pronto, ele andou lá à procura, porque supostamente eles não são nómadas de longa, não é longa duração, longa distância, eles trocam. Fui nómadas. Eles trocam, mas trocam sempre ali à volta, tipo a cada 3 meses, mais por causa dos cabrititos, para terem o que comer, e então tens que procurar assim onde é que eles estão sintonizados. Pronto, mas lá chegámos ao sítio, tinha lá um casal que nos recebeu, um casal já com alguma idade, foi os únicos nómadas que nós conhecemos. Vocês tinham que pagar alguma coisa aos nómadas? No final o Massoud perguntou se nós queríamos deixar alguma coisa e nós deixamos, já não me lembro quanto, mas não foi assim grande coisa, na verdade. Também porque nós tínhamos o dinheiro contado e tínhamos medo de ficar sem dinheiro, porque não podes levantar dinheiro no Irão, não é? Sim. Pronto, então também estávamos sempre um bocado naquela de... E também porque não é obrigatório uma pessoa pagar tudo. Sim, exato. Qualquer tipo de simpatia não é obrigatório uma pessoa estar sempre a pagá-la. Claro. Portanto... E então pronto, nós a senhora recebeu-nos, foi espetacular connosco, não falava inglês, eles falam um dialeto, mas também falam farsi. O casal tinha tido vários filhos e já todos tinham-se movido para a cidade, mas eles queriam continuar a morar ali, porque aquela era a vida que eles conheciam, era a vida que eles gostavam, e sempre foi assim. A senhora mostrou-nos lá a cozinhita dela, cá fora, mostrou-nos os cabrititos, mostrou-nos os animais, os cães, e pronto, depois fomos para dentro, deu-nos um chá, estava lá o homem dela e ficámos lá a conversar. Ou melhor, eles ficaram a conversar porque nós não percebemos nada. Nós ficámos literalmente 3 horas à volta de uma fogueira, sempre a beber chá e olhar um para o outro, tipo, sem perceber nada. E só percebemos uma cena, que foi Ucrânia. E eu aí, passado um bocado, perguntei ao Massoud, porquê é que estás a falar da Ucrânia? E eles, porque eles estão a perguntar como é que está o mundo. E eu, que cena, tipo... Imagina o que é tu morares nas montanhas do Irão nómada e estás à espera que cada 3 meses vá lá alguém, olha como é que está o mundo. O mundo está... Olha a Ucrânia, não sei o quê, e depois as pessoas estavam a perguntar porque é que os preços estavam tão caros, e ele estava a explicar que era por causa da Ucrânia e não sei o quê. Pronto, ficámos lá a jantar, depois a senhora deu-nos, jantámos todos juntos. É realmente uma pergunta. É, não é? Eles tinham um rádiozinho muito pequenino, onde supostamente ouviam algumas notícias, mas lá está. Notícias do Irão, as notícias do Irão são as notícias do Irão. E depois foi engraçado porque depois de nós jantarmos eu estava a ficar sem bateria no telemóvel e fui pegar no carregador, na minha powerbank. E a senhora, quando vê a powerbank, os olhos dela começam a brilhar e vai-me buscar um telemóvel, um chasso daqueles Nokias antigos, e pede-me para carregar. E eu faço assim uma cara, tipo, o carregador não funciona, não sei o que é de fazer. E ela vai ali, não sei o quê, começa a brilhar nas coisas e traz um carregador daqueles com uma entrada dos fones antigos, redonda, sabes? Dos fones antigos? Antigamente, quando tu punhas os fones, ligavas os fones ao telemóvel. Antigamente? Eu já não ligo, ainda ligas. Tipo destes aqui? Sim, exatamente. Antigamente. agora é tudo Bluetooth. Antigamente. Pronto, uma entrada dessas e outra USB. Eu pensava que estava a falar daqueles jacks mais antigos. Não, pronto, é do teu.
E ela liga e aquilo funciona. E a senhora fica toda contente. E eu, pronto, ok. Desculpa. Ela foi buscar o carregador, ligou e aquilo estava a carregar o telefone dela. Funcionou, que eu nunca pensei que... O quê? Sério? Sim, yeah. A senhora fica toda contente, depois foi buscar o telefone do marido, que também era um chá, e pronto. Nisto foi-nos fazer a cama, nós estávamos lá fora com um bocado de chá e o Pedro olha para mim e diz: já Mas viste? desculpa, como é que era o sítio deles? Era uma grande tenda? Ou... Era uma tenda grande, havia uma parte que estava cheia de cobertores e mantas, e nós depois percebemos que atrás era onde eles guardavam os alimentos e a cozinha, e aqui era tudo amplo, tudo com tapetes persas, tinha uma botija de gás com luz, lareira, e depois cá fora tinham mais material de cozinha. E a senhora, nós estávamos cá fora e a senhora estava a fazer a nossa cama e o Pedro diz-me assim: já reparaste na espingarda? E eu olho, armas. E eu, ixi, fogo, armas aqui. E depois o Massudo vem ter connosco e nós: oh Massudo, tem ali armas. E lá, armas assim, ou arma? armas, espingardas. Várias? E eu acho que o Pedro só viu uma. Ok. Mas pá, fiquei assim um bocado. Eu já estava por tudo, eu estava com medo de tudo. E depois o Massoud disse-nos que era para defesa própria e que eles no Irão os nómadas legalmente podem ter armas, mas que não havia problema nenhum. E nisto a senhora estava a fazer a cama para nós irmos dormir e o Massoud disse-nos: olha, se de noite ouvirem cães, barulhos estranhos, pá, é normal, os cães aqui andam à porrada com os cães das outras aldeias, eles metem-se em lutas, por isso é que eles têm as orelhas cortadas. Não achem estranho, é tudo normal, ok? Mas ok, fomos para a cama, estávamos todos a dormir juntos, eu e o Pedro aqui, os senhores aqui e o Massudo noutra camita, e eu deito na cama e eu penso: eu não vou dormir nada. Isto vai começar já o pessoal todo a ressonar e já estou a pensar, ele já me estava a dizer que vai acontecer coisas. Pronto, uma sériezita, Netflix, tentar dormir, e fomos para a cama tipo 8h30 da noite, claro que não tínhamos sono. Ficámos ali um bocado a fazer tempo e eram para aí 11h30 quando para um carro. E eu fiquei paralisada, eu fiquei verde. Sério? Porque estavas mesmo em Pá, alerta máximo. Então repara, tu estás nas montanhas, numas montanhas de nómadas, onde nem sequer há estrada, onde para encontrar os nómadas até é difícil, a menos que Achaste tipo que tinham isso, será que me vão levar? Eu pensei que era a polícia, porque eu pensei: que é que à meia-noite vem aqui fazer um carro? E eu já estava a imaginar a polícia a entrar e dizer: touriste, e a levar-nos. Por que motivo? Se estivesse lá, o que é que tu pensavas que pudesse ser? Não sei dizer, mas acho que não pensava que era a polícia. Pronto, eu pensei. O Pedro também não pensou, que eu acordei e disse-lhe: olha, o carro, não sei o que, a polícia. Ele: pá, não exageres, deixa-me ver a série. Eu fui sempre sozinha nesta. Pronto, ok, não aconteceu nada. Também ninguém saiu da cama, ninguém se mexeu, nem os senhores, nem o Massudo, ficou tudo tranquilo. E depois, mais tarde então, veio a tal luta de cães que foi horrível. Eu nunca vi uma cena assim. Ai, era um dado adquirido que acontecia todas as vezes. Sim, exatamente. Ou seja, literalmente ouvimos uma luta, eu não sei se pai de 10 cães, se calhar estou a exagerar, mas pelo som pareciam ser mesmo muitos, à porrada mesmo, a trincar, a morder-se com raiva, e ninguém se mexia. Claro que nós também não nos mexemos, até porque eu tenho um bocado de medo de cães. Pá, foi uma noite praticamente incolor, não dormi quase nada. Depois sempre a matutar naquela cena do carro e não sei o quê. No dia a seguir acordamos quase intoxicados com o fumo, porque a senhora estava a fazer as brasazinhas para o café e aquela era numa tenda, ou seja, a tenda ficou cheia de fumo, viemos todos cá para fora, tossir. Pronto, é a vida de nómada. Fomos à casa de banho, arranjar-nos dentro do possível, e eu depois virei para o Massudo: Massudo, o que é que se passou ontem à noite? E ele: é um assunto sensível, não sei se vocês vão perceber. E nós: é estranho, apareceu um carro. O que é que era aquele carro? E ele: venham que eu vou-vos mostrar. E leva-nos tipo ao sítio dos cabritinhos, vai pegar 2 cabritinhos bebés, é tráfico de cabritos. E nós: o quê? Como assim tráfico de cabritos? E ele: estas comunidades vivem dos cabritos, de vender cabritos. E basicamente no Dubai, no Qatar, nos Emirados Árabes Unidos, aqueles países lá em baixo, pagam muito mais por um cabrito do que um iraniano. Ou seja, o que é que eles fazem? Eles deixam os cabritos já prontos, os melhorzinhos, não sei qual é que são os critérios, num sítio, e estes carros vão lá, pegam neles durante a noite, tipo às 11, meia-noite, depois fazem a viagem toda até cá abaixo e mandam-los de alguma forma e vendem-los a um preço tipo 5 vezes mais alto do que aquele que venderiam no Irão. Tráfico de cabritos. Ou seja, literalmente era tráfico de cabritos. Eu quando sabia só me quis atirar para o chão a pensar todos os filmes que eu fiz na minha cabeça, os piores cenários que eu imaginei, e era tráfico de cabritos.
E não só, porque ele depois ainda nos veio dizer que também fazia um bocado de tráfico de terra. Tráfico de terra. Exatamente, porque como sabes, estes países têm áreas muito pequeninas, são quase muito áridos, tipo deserto, então a terra lá não é fértil. Então, tipo, tráfico de terra. Fogo. Pronto, uma pessoa lá... Um caminhão de terra. Um caminhão de terra, tipo, por 2.000 euros. Imagina. Fogo, a sério? Yeah. Se eu soubesse, tinha levado terra daqui. Mas pronto, e opá, isto foi para nós, foi tipo, what the fuck, como é que estas coisas acontecem e como é que fiz tanto filme e tanto receio, afinal não era nada, mais uma vez. E pronto, depois fizemos a viagem até Kerman com o Massoud, foi o dia todo no carro e opá, foi uma viagem muito, muito intensa, porque mais uma vez voltámos a falar de regime e ele contava-nos coisas que aconteciam que não passavam para as notícias daqui. Desde nesta... houve uma coisa engraçada que aconteceu nessa noite. Eu não sei se tu viste nas notícias aqui, mas houve uma notícia em dezembro que saiu nos mídias portugueses a dizer que a polícia da moralidade, que o Irão aboliu a polícia da moralidade. Lembras-te? Lembro. Pronto. E foi no dia em que nós estávamos nos Nómadas. E no dia a seguir, quando tivemos net... Não me lembro não. Estou a confundir com a Arábia Saudita. Pronto, houve essa notícia. E eu tirei um print quando tive net e depois fui mostrar ao Massoud. Massoud, olha o que é que estão a dizer em Portugal, não sei o quê. E ele... Não acreditei nisso. E nós, epá, eu tipo, fiquei toda contente, tipo, olha, não sei o quê. E ele, tipo, desvalorizou e eu, aí, ok. E depois estávamos a falar durante a tarde, no carro, e ele até estava a perguntar como é que nós tínhamos conseguido a nossa revolução, a nossa ditadura. E nós contámos-lhe a história do 25 de Abril e ele até pediu para pormos a música do grande La Vila Morena e nós metemos. Ele pediu essa música em específico? Não, ele não pediu. Música... Nós é que dissemos que havia uma música, não sei o quê, e ele pediu, podem pôr para ouvirmos. E nós pusemos e foi assim um momento um bocado intenso, porque uma revolução no Irão, a revolução no Irão nunca vai ser como a nossa, não é? Já não está a ser, porque já teve muitos mortos e muito mais tempo. E então também havia um bocado aquele sentimento de se calhar estou aqui a vender uma ideia que... Ele perguntou. Ele perguntou, é verdade. E pronto, já ia-te contar qualquer coisa. Sendo o regime sendo o Irão uma teocracia, os fervores são sempre muito mais fortes. Não é? Portanto, e na nossa foi através do exército. No Irão... Eu acho também é a favor eu acho que é quando o exército deixar de apoiar o regime. Pois no Irão não sei muito bem como é que o exército é. Mas já sei o que é que te ia contar. Nisto, de manhã tinha mostrado essa notícia ao Massoud e à tarde ele disse-me, olha, já fui ver as notícias por canais de YouTube, cenas fora das notícias do Irão, fora da propaganda, e lembras-te da notícia que tu mostraste de manhã, não sei o que, eu sim. E ele, olha, as pessoas que... Isto foi durante aqueles 3 dias de greve. As pessoas que têm estabelecimentos fechados acabaram de receber um SMS do governo a dizer que ou abrem agora ou vou ter uma multa altíssima para pagar. E o pessoal que tinha estabelecimentos fechados, e tinha os fechados porquê? Porque estavam em greve. 3 dias de greve nacional. Por causa do... Contra o regime. Contra o regime, ok. Por causa dos protestos da Mahsa Amini, ou seja, eram 3 dias de greve. Mas uma greve, não tinha ideia que era assim algo tão... Porque num protesto és um anónimo, não é? A menos que te apanhem e te levem. Não sabia que numa loja, fechar uma loja já não é anónimo. Sim, mas havia muitas coisas fechadas. Nós depois acabámos o dia em Kerman e vimos que estava tudo fechado. E as pessoas que tinham estabelecimentos fechados receberam, ou se calhar receberam todas, não sei, uma mensagem a dizer ou abrem agora vão ter uma multa XXX. E depois, além disso, receberam outra mensagem a dizer mulheres sem hijab na rua têm contas bancárias congeladas. Pedem-te identificação e pronto, os bancos são do Estado e congelam. Tu vias muitas? Algumas. E foi um sentimento eu senti muito hipócrita, porque eu acho que é preciso ter coragem para estar num país com um regime tão violento, ter coragem de tirar o hijab, e eu não tive essa coragem porque tinha medo, mas depois também pensei, eu não vou tirar o hijab e não vou lutar com eles porque eu não preciso, não é? Porque eu venho de um país onde isto não acontece. Mas se os direitos humanos dizem respeito a todos, então também todos devemos lutar por eles. É verdade, eu ia-te dizer que a luta não era tua. Mas será que não é? Não é? Se falarmos de direitos humanos, a luta também é minha. Sim, mas tu estás numa posição mais vulnerável do que... Eu estou numa posição de alguém que não precisa. Se calhar mais depressa... Não, eu estou na posição de quem não precisa tanto. Não, caso tenhas problemas com a polícia.
Mas eu tenho, aliás, eu Mas acho se calhar não que estás numa visão mais moderna, não, estás até mais acho que protegido. se Mais calhar, depressa matam exato, mais depressa pombos sem matam um rastro. iraniano do que um turista. Se calhar um turista até fica lá uns meses, mas se calhar não é tão torturado, ou não é mesmo executado, percebes? Ou seja, eu olhava para aquelas mulheres com uma admiração e uma coragem e sentia uma hipocrisia muito grande do meu lado, até porque foi em Isfahan, o rapaz do nosso hostel disse-nos, podes andar sem hijab na boa, porque o governo agora não vai fazer mal a ninguém, porque eles querem acalmar um bocado as coisas, e há bué de raparigas na rua sem isso, por isso podes andar, e eu, nunca. E isso mexeu aqui um bocadinho comigo. Mas pronto, depois depois dessa cena lá o Massoud disse-nos então que as mulheres que estivessem sem hijab na rua tinham contas congeladas, e eu depois, quando cheguei a Portugal, fui pesquisar e só encontrei uma notícia sobre isso. Ou seja, basicamente o regime fez um press release para a comunicação internacional a dizer que ia abolir a polícia da moralidade, e por dentro fez o completo oposto, que foi fazer ainda mais opressão e fazer ainda mais coisas más. E pronto, depois nós chegámos a Kerman e nós tínhamos pedido ao Massoud para nos trocar os 200 euros, porque nós estávamos com muita dificuldade em trocar moeda, porque a moeda estava a desvalorizar imenso. O pessoal que esteve lá 2 ou 3 anos, a moeda valia 100 mil, 1 euro. Em outubro valia 30 mil. Quando nós estávamos lá em dezembro já valia 350 mil Ao contrário, e pois. agora já está a 400 mil. Ou seja, aquilo está, tipo, todas as semanas o dinheiro está a desvalorizar imenso, com inflação enorme. Então era muito difícil arranjar dinheiro vivo, porque 200 euros, imagina o maço de notas que não é. E então o Massoud tratou de nos arranjar isso. E ele ia nos deixar em Kerman, nós íamos nos despedir dele, cada um ia para o seu lado. E o Massoud tinha-nos dito que nós depois íamos para o deserto, fazer um tour no deserto. E ele tinha-nos dito, se vocês quiserem, eu fico aqui 2 dias à vossa espera e depois levo-vos para Iad. Mais um tour para ele ganhar dinheiro. E nós dissemos ao Massoud, nós íamos curtir bué, mas estamos com medo de ficar sem dinheiro. Isto porque nós estávamos a começar a perceber que tínhamos, não tínhamos muito, nós fizemos a viagem toda com 700 euros para os dois, fora o dinheiro dos tours. Mas não sabíamos se houvesse uma emergência ou assim, aquilo estava tudo mais ou menos um bocadinho contado. E ele até disse-nos que nos fazia um preço mais barato e tal, se nós quiséssemos, e nós dissemos, olha, vamos pensar, e depois dizemos. Continuámos a viagem, chegámos a Kerman. O que é que foram fazer a Kerman? Eu estive lá, mas era só porque ia para o Paquistão. Fomos a Kerman porque queríamos fazer o deserto de Lut. Ok. E Ok, não Black conheço, Part. mas ok. Pronto, e então nós estávamos a despedir-nos, né? E o Massoud tinha ficado de nos trazer 200 euros e nós, pronto, íamos fazer a troca. Ele entrou connosco para o quarto para contar aquele maço de notas. Ficámos lá a contar 10, 15 minutos, já nem sei. E depois demos os 200 euros e ele disse, não quero. Sério? E nós, Massoud, como assim? Vocês estão a dizer que não ficar sem dinheiro, podem precisar, podem ter alguma urgência, fiquem com o dinheiro e dão-me daqui a 1 ano ou 2, quando vierem cá outra vez, ou se conhecerem alguém. E nós ficámos atónitos, são 200 euros, se para nós 200 euros já é de algum dinheiro, é tipo imagina alguém... o antiguia. Exatamente, imagina alguém, ele tem a certeza, não querem ficar pelo menos com 100, 50, não sei o quê. E nós, não, Massoud, tipo, nós já fizemos as contas, vai dar tudo certo, tipo, na boa... nós agora só queremos descansar e dormir um bocadinho, obrigada por tudo. E ele sempre naquela do, não, vocês dão daqui a 1 ano. E nós até tínhamos, se nós precisássemos mesmo, nós até tínhamos, eu em última Western instância, Union. eu Western Union lá. Hã? Western Union. Não podes mandar dinheiro mesmo, não tens hipótese. Mas há guias, líderes de viagem que irão todos os anos, ele mora em Shiraz, era relativamente fácil se fosse preciso. Mas naquele momento, não, nem pensar. Demos-lhe o dinheiro. E quando ele sai, e nós tínhamos dito, olha, vamos tomar um banho, vamos descansar um bocadinho e já te dizemos se vamos contigo para Yazd ou não. Vamos contar quanto dinheiro é que temos até ao final da viagem e ver se chega. E ele tinha dito que nos podia fazer isso por 60 euros. Quando ele fecha a porta, eu quebro completamente e começo a chorar. E foi dos momentos mais intensos, porque nós estávamos com tanto medo de ir para aquele país. Estávamos com tanto receio, medo nessa noite do carro, nos nómadas, medo dos bacis, dos relatos todos, as pessoas a dizerem para nós não irmos. E aquilo que estávamos a receber era o extremo oposto daquilo que nós estávamos a fugir. E estávamos a ter pessoas tão amigáveis, com uma hospitalidade tão incrível, numa situação em que tinham todos os motivos para estar chateados e não ter essa disponibilidade,
que isso me fez sentir um sentimento de injustiça e de raiva enorme. E honestamente eu acho que foi a partir dessa noite que eu deixei de ter medo. Como eu te disse, eu estava sempre com receio. A partir dali eu pensei, esquece, medo de quê? Isto já valeu a pena. A partir daqui é sempre a somar. Aconteça o que acontecer. E pronto, nós tomamos banho, descansámos um bocado, estávamos a contar o dinheiro, a ver se aceitávamos a cena com o Massoud ou não, especialmente depois desta atitude dele, opá, nós queríamos o Massoud connosco. E eis que o Pedro depois descobre que tinha lá um envelopezito com 60 euros extra, que era o dinheiro que nós precisávamos para o Massoud. E nós, porra, isto parece milagre, não acredito nestas coisas, mas parece que foi feito. E viemos cá fora e dissemos ao Massoud, olha, temos 60 euros, não sei o quê, se não te importar, se ficar aqui 2 dias. Pá, também era chato para ele, que ele ia ter que ficar a dormir e a comer 2 dias numa cidade, a pagar sozinho, só para ganhar mais 60 euros ali 2 dias. Pronto, ok. E despedimos-nos dele durante 2 dias, ele acabou por ficar a dormir no mesmo hotel que nós. E depois ele passou por nós e disse-nos, olhem, o jantar está na cozinha. E nós, que jantar? Foi a Mary que cozinhou e a Mary cozinhou para nós, podem ir lá comer. E nós, porra, Massoud, já chega, tipo, sempre a dar-nos, percebes, este tipo de atitudes. E depois, passado um bocado, íamos nós sair para jantar, o jantar do Massoud, e ainda bem que ele nos deixou porque estava tudo fechado, não era na altura dos protestos. E passa o senhor do hotel, que entretanto também ficou nosso amigo do Massoud, e diz, olha, desculpem, o meu pai comeu a vossa comida porque nós não temos hóspedes há uma catrefada de meses e pensou que a comida era nossa. Eu, ei, faz mal, mas não se preocupem, eu vou já comprar comida e eu faço o jantar, não sei o quê. Ou seja, o senhor foi ao supermercado, comprou falafel, pão e ficámos a comer nós, o Massoud, esse rapaz também, e passámos a noite a falar de futebol. Na altura estava a acontecer o Mundial e pronto, e passámos assim a noite. E pronto, depois a viagem continuou, nós depois tivemos 2 dias no deserto de luto com outra guia, também foi uma experiência espetacular, e depois acabamos a viagem em Yazd. E em Yazd também tivemos, em Yazd nós fomos falando com uma rapariga que foi muito importante para nós, uma rapariga que trabalha em turismo, que era a Roya, muito importante para nós porque ela contactou-nos a partir do Facebook e ela ajudou-nos com o visto. Porque, como eu te disse no início, o nosso visto tinha sido negado há um ano atrás e desta vez nós decidimos não fazer o visto sozinhos. Então pagámos a alguém para nos dar o código que depois nos permite pedir o visto na embaixada em Portugal. E foi ela que nos ajudou. Além de nos ajudar com isso, ela ajudou-nos com o itinerário para tirar-nos montes de dúvidas, preços, como é que as coisas estavam, como é que não estavam, a fazer updates diários. E ela até foi espetacular porque nós dissemos-lhe que queríamos fazer a viagem independente, ou seja, não queríamos fazer com a empresa dela, porque eles têm aqueles packs de 15 dias, e eu perguntei-lhe se ela me podia dar um papel qualquer a dizer que nós íamos fazer um tour com ela, porque nós um dia íamos passar com ela. E ela disse, sim, até posso fazer-vos para a viagem toda. Ou seja, ela fez um documentozinho com o nosso itinerário, com os nossos hotéis, tudo assim mais ou menos inventado, que não, acabaram por não ser aqueles, com o carimbo da empresa dela. Se nós estivéssemos na rua e alguém nos perguntasse com quem é que vocês estão, nós, estamos aqui a viajar com esta empresa. Ela foi espetacular, foi muito acessível. E também nos tinha pedido, por causa de não ser possível transferir dinheiro para o Irão, para nós levarmos dinheiro de pessoas que tinham contratado serviços dela, mas que tinham cancelado a viagem e, portanto, não lhe podiam pagar. Percebes? Ou seja, pessoas que tinham, a quem ela tinha feito o visto, como fez a nós, só que nós íamos pagar quando íamos lá ter com ela. Mas as pessoas que cancelaram a viagem não tinham como lhe mandar o dinheiro. Então ela pediu para eu lhe dar a minha conta, o meu NIB, para ela dar esse NIB a esses europeus, para mandarem o dinheiro para a minha conta e eu mandar. Ou seja, nós fizemos isso, ainda levámos algum dinheiro. E depois passámos o dia com o marido dela, que era o Ali, e passámos o dia todo, fomos conhecer lá umas ruínas à volta de Yazd e tal, e no final ele convidou-nos para ir à casa dele. E nós ficámos todos contentes porque eu queria conhecer a Roya, quer dizer, tinha falado tanto com ela, foi a pessoa com quem eu mais falei antes da viagem, até pensei que seria ela que nos ia receber. E foi mais um momento de hospitalidade incrível, porque nós fomos lá à casa, mal chegámos à casa dele já tínhamos os bolinhos, fruta, tudo pronto. Depois o Ali adorava futebol, mas adorava, tipo, ele conhecia os jogadores de Portugal desde sei lá quando. Okay. Pai, desde 2000, treinadores mundiais, todos os jogos, tudo. Ele foi buscar um caderno a dada altura e tinha lá todas as notas de
no Mundial 2004, ao minuto 47, Portugal fez uma falta, Portugal fez uma falta contra... Isso é já obsessivo. Assim, mas não era só com Portugal, era com vários países, mas ele tinha este ponto de, percebes, ele adorava mesmo futebol. Então quando viu nós portugueses, o Pedro falava também de futebol, estávamos na altura do Mundial, pronto, aquilo propiciou-se tudo. E foram um casal incrível, que nos receberam lá, e depois também estava lá a mãe da Roia, e a dada altura até... sempre a trazerem comida, e nós já a pensar, como é que nós vamos dizer que não conseguimos comer mais, já estávamos cheios. E depois ele convida-nos para ir ver o jogo do Mundial com o pai dele. Subimos para o andar de cima, para a casa do pai, ainda ficámos lá um tempo a ver o jogo do Mundial. Engraçado, porque os homens ficaram à volta da televisão e as mulheres ficaram todas cá atrás. E tipo, havia espaço lá à frente e havia mulheres sentadas no chão. Quando havia espaço ali para se sentarem. Foi uma coisa que eu reparei e fiquei... será que é... E também achei engraçada o facto de este casal, eles são os dois formados em turismo, eles conheceram-se na universidade, mas eles têm esta empresa, mas a função dele é levar os turistas e a função dela é ficar no Facebook a responder ao pessoal. O que também me levou a pensar, se eu quisesse... Mas lá, eu lembro-me quando estava, isto foi em 2011, quando estava em Isfahan, a rapariga com quem eu estava, a primeira coisa que ela me disse foi advertir-me perante o facto de que poderia aparecer alguém a perguntar WhatsApp, e ela disse: se isso acontecer, faz conta que só me estás a pedir direções e não nos conhecemos de lado nenhum, porque não podes andar na rua com ninguém que não seja da tua família ou o teu marido. Portanto, faz sentido que seja, e imagino que ainda seja assim, acho que não mudou desde então. Mas ali era um serviço, eles iam guiar-nos durante um dia, um tour. Mas a mim me fez confusão, porque repara uma rapariga que vai tirar um curso de turismo, não é? Para ser guia turística, e depois, por ser mulher, se calhar o máximo que faz é ficar a responder aos e-mails dos clientes e o marido é que vai. Ou então ele leva mulheres, se calhar. Se calhar leva mulheres, não sabemos. E há muitas mulheres sozinhas a ir ao Irão, se calhar não. Se calhar não, haverá algumas. Mas pronto, nós depois despedimos deles, eles levaram-nos ao comboio que nos ia levar a Teherão para o final da viagem e deram-nos comida, deram-nos tudo e mais alguma coisa. Eu senti a dada altura que já tinha gasto o obrigado tantas vezes que eu tinha dito. Eu queria dizer mais alguma coisa além do obrigado, mas como agradecer ainda mais. Fomos para o carro cheio de comida, eles foram dar a volta, estávamos a fazer a curva, bem a mãe dela a correr com um saco, com cristais de açúcar, mais uma coisinha para nos dar e nós tipo... não há nada que possamos dizer. Fomos para a estação de comboios, estávamos lá sentados à espera, a ver o jogo do Mundial também, acho que era o jogo do Brasil, onde o Brasil perdeu. Estava tudo ali tenso. E vieram os rapazes falar connosco, os miúdos, pai com 15, 16 anos, por telemóvel, Translate. E mais com o Pedro, acho que era por serem rapazes e se calhar identificavam-se melhor com ele. Começaram a falar e não sei o que mais, lá. E passado o quê? Meia hora trazem-nos comida também. E nós já não conseguimos comer nada. Nós já tínhamos as mochilas cheias de comida. Para te teres noção, eu comi às 4 da tarde, 5 da tarde desse dia e só voltei a comer às 11 da manhã dia a seguir porque não consigo comer mais nada. Houve aí um certo momento de tensão em que os miúdos nos começaram a perguntar se na televisão portuguesa passava os protestos. E nós aí, eu fiz sinal ao Pedro, tipo, faz entendido, não respondas, porque não sabemos quem é que está aqui à volta, não é? Estávamos numa estação e foi assim um momento tenso. Tivemos outro momento tenso também, que foi vou andar um bocadinho para trás, mas eu acho que vale a pena contar este. Que foi, nós estávamos em Shiraz e fomos visitar um Holy Shrine. Um Holy Shrine é uma espécie de santuário. E é uma igreja, mas onde tem um túmulo e é um santuário. Sim. E nós colocámos a questão se devemos ou não visitar o Holy Shrine de Shiraz, porque há 3 semanas atrás, quando nós lá estávamos, tinha havido um atentado terrorista e tinham morrido 15 pessoas. E este ataque terrorista foi reivindicado pelo Estado Islâmico, mas ninguém acreditava. O que nos disseram em Shiraz foi que aquilo foi orquestrado pelo regime para assustar as pessoas e para acalmar um bocado os protestos, mas que não tinha sido o Estado Islâmico. E eu não tinha muita vontade de ir ver um sítio onde tinha acontecido um ataque há 3 semanas atrás. Já o Pedro estava tipo na boa, porque foi há 3 semanas, não se vai repetir no mesmo sítio, se já passou, pronto, homens. O raio não cai 2 vezes no mesmo sítio. Mas havia ali um peso, sabes? E o que é que eu vou lá ver?
pronto, mas ele insistiu imenso e eram 3 da tarde, pronto, lá fomos. E depois eu pensei, bem, o ataque aconteceu às 6 da tarde, por isso para aí também vamos agora aqui às 3, que é quando está mais vazio. Não é hora de contra-ataques. Pronto, fomos, só que nós, à entrada do coisa, tinha lá um anúncio a dizer que mulheres não podíamos, turistas não podiam entrar sozinhos, tinha que ser com um guia. Então houve lá um senhor que controlava quem entrava e revistava o pessoal, que disse, olha, esperem um bocadinho, vou chamar alguém. Nós, ok, ficámos à espera, pai, quase meia hora. Eu depois de 10 minutos já estava a ficar farta, já estava a achar tudo cheio, muito estranho, já estava com medo outra vez. E sempre dizia ao Pedro, vamos embora, desisto, vamos também ver mais uma mesquita, são todas iguais, todas bonitas, já sabemos que é tudo cor-de-rosa, tudo com seus... Qual é a piada mais uma? Já vimos 3 hoje. Parece que quando estava com o Fábio no Egito, ele dizia a mesma coisa. Já chega mesquita. E ele, não, agora que estamos aqui, vamos ficar aqui, E pronto, passado meia hora vem um senhor que se apresenta como do International Office, Secretariado Internacional, whatever, e que trabalhava lá e que foi o nosso guia pelo Shrine. Pronto, ele lá nos mostrou umas casinhas, o interior, mas ele tinha assim uma maneira de falar muito tipo professor, do género. Sabem porque é que isto está cheio de espelhos? Pensem lá, porque é que será? Ok. Estás a ver? E tu ficas um bocado intimidado. Tipo, Já não curto nada quando dizem, o que é que achas? Eu não sei, mano. tipo, Nunca estar aqui. estás a ver? E eu, não sei o que é ele, porque o ser humano é um ser fragmentado. E Allah dizia que, pronto, mas ele tinha sempre assim este toquezinho de tipo, será que vocês sabem? Será que vocês não sabem? O que é que vocês sabem sobre o Islão? E sobre o Irão? Qual é a opinião que vocês têm? Sempre assim umas perguntinhas um bocado tricky. E depois houve uma parte em que nós demos a volta ao shrine e ele disse que só podíamos fotografar quando ele dissesse que podíamos. E nós a dada altura percebemos porquê. Porque no meio do shrine havia uma parte onde estavam os túmulos das pessoas que tinham sido mortas nesse ataque. E essa imagem foi horrível e tanto para mim como para o Pedro foi a sensação de que opá, não devíamos ter vindo. Não... Estavam as pessoas ali à volta a chorar e de facto é aquela situação... estavam no túmulo e estavam pessoas... Sim, à volta a chorar ainda a morte das pessoas que tinham morrido. E nós aí sentimos que não faz sentido estarmos aqui. Mas pronto, pá, acabámos lá a visita e ele no final convidou-nos para ir ao escritório dele. Beber um chá. E nós fomos percebendo que ele era uma pessoa alinhada com o regime, e até porque trabalhava no Shrine, portanto... Trabalhava no International Office. Exatamente, era uma pessoa muito alinhada com o regime e com os mulas, e ele disse que tinha algo importante para nós do Khomeini. E nós assim que chegámos ao escritório dele, ele tinha 2 quadros, que era o Khomeini e o presidente atual, o contrário, o Khomeini agora e o que fez a revolução. Eu digo com K, mas um é o Khomeini, é o Ayatollah que veio depois da Revolução de 79. Exato. O Khamenei É isso. foi o presidente a seguir ao Ahmadinejad, que eu acho que já não é o atual, mas não tenho certeza. E nós chegámos e ele pergunta-nos, sabem quem é aquele? Mas para o Khomeini ou o Khamenei? Pá, para os dois que ele apontou, tinha os dois. Okay. Ele, vocês sabem quem é aquele? E eu, que momento. Eu sei que este mesmo, já, o Ayatollah, esse primeiro, este tem cara de mau. E tem umas fotos mas sabes, mas sabes que toda a gente tem uma imagem dele. Ele quando foi para o Irão, ele era tipo um velhinho de 70 e tal anos, adorado em Paris, onde as pessoas iam tipo conversar e ele tinha sempre palavras sábias. Ele tinha tipo esta imagem de velhinho sábio, que vai governar e salvar o povo. E de repente foi o contrário, porque chegou lá e foi o que foi. E ele pergunta-nos, vocês sabem quem são estas pessoas? E eu, que momento de tensão. Eu tipo... maybe, I don't know, tipo, pá, eu esbardalhar-me toda, porque eu não queria dizer, mas também não sabia o que havia de dizer, e eu, yes, the president. E ele, não é o presidente, é o líder supremo do Irão. E ele convida-nos a sentar-nos e depois traz-nos 2 flyers com as cartas do Khomeini aos jovens europeus. Eu não sei se tu... conheces, pronto. Não. Basicamente ele escreveu 2 cartas em 2015 e em 2000 e uns anos à volta disso, sobre a ideia que nós temos do Islão associado ao terrorismo e sobre como isso é errado e como os países europeus e ocidentais também cometem erros que não são julgados da mesma forma que os erros do Islão. E ele convida-nos a sentar e tal, e opá, foi um momento assim um bocado... e para onde é que vão a seguir, de onde é que vieram e o que é que fazem. Olha, de todos os momentos, para mim esse seria o mais tenso, porque eu ia estar sempre a fazer perguntas que... É isso. Que se calhar vai ter que ser daquelas mentiras que eu vais ter que dar, que eu exato. tento nunca dar. Imagina que ele pergunta, o que é que vocês acham disto tudo que está a acontecer? Yeah.
Porque é que um gajo diz nessa situação? Era isso que eu estava com medo que ele me perguntasse, percebes? E depois ele lá está, ele, com aquelas perguntas tricky, e depois tipo, ele não é o presidente, ele é o líder supremo. E nós, esquece, foi assim um momento de tensão, foi dos piores, acho eu. Também uma vez fomos mandados parar pela polícia, mas foi tranquilo, pediram só para ver tudo, fizeram bué de perguntas onde é que íamos, para onde é que não íamos, mas mandaram-nos em frente. Hum, mas pronto, opá, no meio de tudo assustou mais o tráfico de cabritos. Enquanto, antes de saberes o que É, era. apesar Assim. de tudo. E pronto, e depois regressámos do Irão e a viagem acabou, depois fomos para Teherão. Não ficámos muito tempo em Teherão porque a viagem estava a correr tão bem que foi só um dia, foi só ver o Golestan Palace e foi tipo, vamos para o hotel porque eu tinha visto num desses dias, isto foi uma coisa que eu fiz que se calhar foi mal ou foi boa, que era, eu seguia uma miúda que ela era ativista e ela estava sempre a publicar o que estava a acontecer em todo o lado. O pessoal mandava os vídeos e ela publicava. Eu todos os dias ia lá ver. Epá, eu tinha visto um protesto na rotunda à beira do nosso hotel. Então, tipo, não, bora lá ver o Goldston Palace e vamos para casa porque a viagem já foi incrível, já valeu por tudo, não é no último dia que vamos estragar tudo. E depois, pronto, fomos para o hotel, mandámos vir hambúrgueres porque estávamos fartos de comer kebab e arroz e ficámos só a descansar e a ver um filme para no dia a seguir ir embora. E vieste com a tua ideia transformada então como iniciaste a conversa acerca do... O que é que tu achavas antes acerca do uso do hijab? Ah, E o que é que eu achas antes agora? de ter visitado o Irão e o Egito no ano passado, os únicos países islâmicos que tinha conhecido era a Malásia e a Indonésia, que como sabes são países que são muçulmanos, mas não são inteiramente muçulmanos. Há lá outras religiões que coexistem e embora não seja eu na altura até achava que aqueles países eram tipo um sonho de religião, porque uma utopia em termos de tolerância religiosa, porque tu tinhas uma igreja e tinhas uma mesquita e tinhas uma cena hindu e eu lembro-me de estar numa igreja católica e estar a ouvir a cena, o barulho da mesquita e estar a pensar, fogo, que fixe, que é tipo as religiões aqui. Mas depois lá está a perceber que eles também têm quesílias e judeus também não podem entrar, ou seja, não é assim uma utopia como eu pensava. Mas apesar de tudo são países muito tranquilos em termos das regras islâmicas e pelo menos do comportamento que a mulher deve ter. Tu não só usas hijab se quiseres, há muita gente que tem outras religiões e por isso até então eu achava que o hijab era uma questão cultural que devia ser uma escolha da mulher. E se a mulher o quer usar, que o use. Sim, mas isso... Isto era o que eu achava. Achava que devia ser algo visto como uma característica cultural. Porque também nunca tinha conhecido nenhum tipo de opressão onde o véu tivesse um papel importante. Depois fui ao Egito e percebi que não era bem assim. E depois fui ao Irão, e então é que eu percebi que não é bem assim de todo. Em especial por causa do episódio que te contei logo no início do avião. E depois fui percebendo que o problema em si nem é o véu, não é o véu enquanto objeto, mas sim o que ele representa e toda a carga emocional que ele tem, porque o véu acaba por, pelo menos no Irão e talvez nos outros países também, está associado ao regime, é um símbolo do regime e está associado a um conservadorismo e a uma religião que para aquelas pessoas as impede de progredir. Além, claro, de ser também neste caso, ser obrigatório e, portanto, a pessoa não tem a liberdade de expressão de poder usar aquilo que quer. Mas, se calhar, num país onde o hijab não é obrigatório, as miúdas usam por obrigação dos pais ou da família. Sim, Certo. ou social, cultural. Ou social, ou cultural, ou se calhar até nunca tiveram a liberdade de pensar se queriam usar, simplesmente só usam. Da mesma maneira que tu usas sapatos, nunca te Exato. perguntaste. Eu acho que eu já fiz a minha viagem em relação a isto e não sei se estou na última paragem ainda. Mas porque lá está, quando eu fiz as minhas primeiras viagens em países islâmicos, tirando quando fui a Marrocos, quando tinha pai 20 anos, fiz assim muitos de uma vez, quando fui Sim, a sim. Singapura, e vim maravilhado e vim armado em defensor de todos os muçulmanos do mundo e eles é que sabem e nós somos uma merda. Hoje em dia não penso assim. Tenho uma visão mais moderada tanto de um lado como do outro. E se calhar, certamente já sou capaz de ter dito várias vezes, a escolha das mulheres, não sei quando, não sei quando. Hoje em dia acho que qualquer tipo de indumentária
que seja aplicada por um sexo e não por outro, eu vejo isso ainda. E pode parecer arrogante da minha parte estar a assumir que sei mais acerca das intenções de uma mulher do que ela própria. Que isso até é sexista, que é aquilo que eu estou a criticar. Mas não consigo pensar de forma diferente. Mas para mim, ainda que eventualmente a mulher diga que é a sua decisão e tudo mais, eu não consigo olhar para uma burca ou um niqab ou um hijab ou um chador como algo que não uma ferramenta de opressão. É isso. E quanto é que da decisão que ela acha que é uma escolha dela não advém de um contexto que ela não escolheu, muito assente no patriarcado e Exato, e não isso é? nós E numa podemos, religião e nós podemos numa dizer isso em opressão. relação a várias coisas, mas, por exemplo, eu posso andar de tronco nu e tu não podes, correto? Exato. Hum, sim, não podes na rua aqui, se calhar, não podes socialmente, digamos. E isso também não é justo. Só que não é tão importante. Certo? Isto para dizer que acontece também aqui, Sim. só que. Porque não está associado, se calhar, a um peso de uma religião, e no caso do Irão, que controla e que oprime, não é? Não, e não é tão importante porque eu não ando de tronco nu todos os dias. Exato, também. É mesmo em termos de praticabilidade, não é? Uhum. Mas a questão do hijab é muito complexa, até porque No isto Irão acho isto que nem, fez-me. nem é hijab, eles têm que cobrir o cabelo. Sim, Também usam hijab muitas vezes, que é mais simples. sim. Tipo, É só o lenço. devido a todas as circunstâncias e pelo que me contaste, acabaste por não privar com a malta jovem do Irão. Não, ainda fomos privando com alguns, sim. Mas malta assim mais. Não. Malta cor de Nirvana. Esse Não, tipo não, de- não, 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 não. Pronto, eu em Teherão tive. Lá está, devido às maravilhas do Couchsurfing, tive essa possibilidade e estava lá com malta que até cumprimentaram-se no café e até davam assim uns xoxos quando se cumprimentaram, mas O que é um dava xoxo? um beijo na boca, Ah, um bate-chato, um xoxo. ok. E, e elas usavam tipo um lenço na cabeça, aqui atrás Sim, mesmo, sim, sim, sempre, sim, e era sim. um tique. Estavam, por Sim. dia elas iam fazer aquilo sem exagero 300 vezes, tipo, Yeah. sempre a pôr, sempre a pôr, sempre a pôr. E E sabes que mesmo as mulheres que não tinham hijab tinham um lenço ao pescoço. Tipo, sempre pronto a. pois, Nunca vi nenhuma sem lenço ao pescoço. Mas na altura em que nós estávamos no Irão e estavam a acontecer estes protestos, que ainda estão a acontecer, também estavam a acontecer protestos na Índia, do outro lado. Ou seja, basicamente há um movimento nacionalista indiano que está a perseguir indianos muçulmanos. E este povo está a protestar pelo direito de querer exercer a sua religião e usar o hijab. e lá está, e apesar de eu Percebes? A ver mesma como, sim, apesar de eu mesma ver altura, essa dois países indumentária como diferentes. uma ferramenta de opressão, também não acho que deva ser proibido o pessoal Claro. usar, Tu não é? concordas com a cena da França? Qual cena da França? Porque há Das algumas. escolas, das miúdas não poderem usar burca na escola. Ah pá, burca, sabes que burca é Burca, burca. o lenço assim. Não Não concordo. concordas? Também não concordo. E isto às vezes tem Não era burca, repercussões que queria nós dizer. não percebemos à partida. Eu lembro-me de estar a falar com um amigo meu e ele é que me chamou a atenção, ele até, para me insultar, ele disse, "What are you, American?" Que ele alertou-me para uma cena que não é muito intuitiva, que é, agora sim, burca, por exemplo, quando tu, em França, proíbes mulheres de andarem tapadas na rua, pensas que estás a salvá-las e a permitir que elas possam andar sem estarem tapadas, mas na verdade o que estás a fazer é com que elas não saiam de casa. Exato. Percebes? Acaba por ser uma repercussão não prevista. Exato. Agora, acho que uma burca na escola, se calhar não. Não E falemos ninguém usa burca. burca na escola. Eu acho que quanto muito é o lenço, como Um no lenço Irão que tu estás não. a dizer, que é aquele lenço em que se vê quase a cabeça toda. É mais um. Certamente um judeu poderá usar não sei como é que se chama aquele Também não sei. chapeuzito. Já sou, mas esqueço-me sempre. Certamente o judeu poderá usar isso e certamente um cristão poderá usar um crucifixo ao pescoço. Mas porque para cima do pescoço não conta. Não, acho que Exato. não faz sentido. Acho, como diz a Inês Amorim, nós nunca deixamos as mulheres em paz. É. E ela deu o exemplo da tipo proibir o burkini. É horrível. Tipo, porquê? É que nem não.
Porque não é agradável de ver quando o gajo está na Yeah. praia, o gajo quer é ver barrigas. Yeah. Pá, acho Sim, absolutamente sim. ridículo. Sim, eu também não me alinho com estas ideias da França. Então, Patrícia, Neste muito sentido. obrigado. Eu é que agradeço. Espero que tenham E gostado. gostaram de certeza. Podem acompanhar esta. A Patrícia faz para aí 3 viagens por ano ultimamente, não? Sim. Portanto, podem 3. acompanhar as suas viagens em Girl From Nowhere no Instagram. Este episódio foi gravado com o auxílio do Diogo, que tem a sua página do Hunter Films. Vão lá deixar o vosso gosto e requisitar os seus serviços se precisarem disso. E quanto a mim, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Tipo, pensaram bem um bocadinho. Pedro on the Road no Instagram. O livro da Patrícia chama-se Solo, 254 dias, uma viagem de 254 dias no Sudeste Asiático. E considerem apoiar a Metamorfose. Eu sinto que já cansa. Eu Sim. sei qual é a cena, mano, é que na Mas internet tem de ser. é tudo É. graça. Yeah. E então o pessoal não... Sim. E eu lembro-me quando o Marco, no Malupoleza, falava para o pessoal apoiar e tal, e o pessoal ficava chateado. Mas Tem de ser. É. um bocadinho de sustentabilidade Desde que não seja muito chato. é fixe para o projeto. Portanto, considerem apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Vemo-nos para a semana e vemos a Patrícia. Gostava um dia, quando voltares, falar do Egito. E das tuas... Isto o pessoal vai voltando para sempre. enquanto eu tiver genica para fazer isto e motivação. Tchau. Tchau.